É certo que teve momentos lá naquele hospital que eu pensei, rapaz, eu tô só. Teve momentos que eu pensei que daqui eu não, Sério? eu Você não chegou a volto pensar mais. isso Já lá? teve momentos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui, para mais um vídeo da nossa série Experiências. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente, tem várias experiências em várias áreas para nos ensinar. Ele é pastor da Igreja Plenitude do Espírito, Igreja de Deus, há mais de 15 anos, foi militar, está na reserva já, é pai de 3 filhos, é casado há bastante tempo já, então eu acho que ele tem bastante experiência para nos dar hoje, para nos passar aqui hoje. Hoje eu estou recebendo meu amigo, pastor Ednardo. Pastor, obrigado Amém. por ter vindo aqui hoje, viu? Amém, o prazer é meu. Estou muito feliz de recebê-lo aqui. Eu creio que o senhor tem grande experiência para nos passar e ensinar a gente passar por algumas fases da vida aí. Amém? Amém. Pastor, normalmente eu começo perguntando para o nosso convidado aqui como é que foi a sua conversão. Não sei se o senhor já nasceu no Evangelho ou não, ou se o senhor se converteu depois. Como é que foi esse processo de você se achegar a Cristo? Eu acho que talvez como bom filho de crente, sempre tem aquele período de estar na igreja e depois afastar, né? Eu também não fui diferente, eu nasci lá evangélico, lá cristão, meus pais eram da Assembleia de Deus e depois de um tempo, mais ou menos uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu me afastei, né? Meu pai deu um pouquinho de liberdade. Pastor? Seu pai era pastor ou não? Era não, obreiro? Meu pai era membro, né? Uhum. Então eu me afastei e fiquei afastado do convívio cristão e da igreja e de eu ter um relacionamento com Deus, assim, uns 10 anos. 10 né? anos? Uns 10 anos afastado. Como é que foi esse período aí? Foi um período de bagunça, né? Eu era uma pessoa que tinha muitos amigos que às vezes influenciam a gente pro lado errado, mas a gente também não pode culpar as pessoas, né? Sim. A gente também tem... A decisão final é nossa. A gente que diz que se quer aquilo ou não. Então, eu resolvi também experimentar o outro lado lá. E passei 10 anos e comecei a conhecer bebida. Graças a Deus, droga no nosso tempo não era muito comum, igual hoje, né? Raramente você identificava uma pessoa que fumava maconha, que era até o auge. Hoje já maconha é brinquedo, né? Então, às vezes você convivia com a pessoa e não sabia que ela fumava maconha. Então a gente não tinha muito esse acesso, mas o nosso acesso era as drogas lícitas, né? Que era a bebida alcoólica. Então eu fui enveredando também com os meus amigos por esse lado. Graças a Deus não cheguei a um caso extremo, mas o caminho que eu seguia não ia ser diferente de chegar até talvez ser um alcoólatra, quem sabe. Graças a Deus. Então eu fiquei escolhendo esse caminho, sendo escravizado também nesse caminho por 10 anos. Até o dia que Jesus deu um ponto final nessa história. E como é que foi esse dia? O senhor lembra como é que foi? Eu lembro, como também um bom filho de crente, né? Sempre acontece alguma coisa que dá um impacto na vida da gente. O que começou a mudar a história da minha vida foi a morte do meu pai, né? Então, a criação cristã, apesar de que eu me desviei e muita gente se desvia, se afasta do caminho, é muito importante, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, que ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando ele for velho não se desviará dele. Sim. Então, aquela palavra que eu aprendi quando criança, mesmo nos lugares que eu ia, nos carnavais, nas festas, aquela palavra estava lá dentro. Estava dentro do meu coração. Estava plantada a sementinha. Estava plantada. Então a importância da semente plantada no coração é essa. No momento que você sentir que tem aquela necessidade, infelizmente a gente tem até um jargão cristão, né, que vai pela dor, né? E isso acontece na vida de muita gente, ainda vai acontecer de muitas outras. O meu momento de dificuldade foi a perda do meu pai e aquilo me levou a querer buscar o Senhor. E aí, depois da morte do meu pai, eu tive um encontro real com Cristo, né? O Senhor me aceitou como filho, eu ouvi a sua voz, né? Ele falou comigo, usando a pessoa. Foi no culto? Foi em casa? Foi na minha casa, eu morava no Cruzeiro Novo, num apartamento lá. E aí, Deus usou uma jovem. Em casa? Em casa.
Eles foram fazer culto? Como é que foi? Foi não, no conforto de eu ter perdido meu pai, né? Ah, entendi. Aí eu estava ali meio triste. Só que antes de eu me converter, eu tinha feito N interrogações a Deus. Por mais que eu estava no mundo, eu sempre, quando eu estava nos carnavais da vida, nessas festas, a gente sabe que aquilo lá não traz felicidade pra gente, né? Então, quando eu me sentia deprimido depois de uma festa, depois de uma bebedeira, eu interrogava a Deus o porquê de eu estar naquela situação. Eu sentia mal, sentia solidão, muitas vezes eu não dormia, né? E aí eu trazia muitas perguntas para Deus. Entendi. E eu acumulava Deus de perguntas. Nesses 10 anos deve ter um questionário lá escrito. Anotado lá. Lotado. E eu perguntava para Deus. Nesse dia, assim, algo inexplicável. Deus falou comigo usando essa pessoa e é como se todas as perguntas que eu tinha feito para ele fossem respondidas naquelas palavras. Nossa. Deus é desse jeito, Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. E eu entendi que era Deus, primeiro porque, né, você sente que Deus está ali, a presença dele é real. Segundo, porque são questionamentos, eu tive questionamentos que não tinha ninguém para saber. Era só você que sabia? Era só eu e Deus, e eu pensei que era só eu, né? Pela solidão, pela opressão que a gente muitas vezes sozinho, sem Deus, passa. Mas aí você vê, Deus estava lá comigo naquele dia. Então ele me trouxe as respostas, todas as respostas, em poucas palavras. Nossa. Que conseguiu confortar, consolar e acalentar meu coração. Então, daquele tempo para cá, eu resolvi servir ao Senhor. Nossa, que buscar. E aproveitando essa experiência que o senhor teve, pastor, acredito que muitos jovens ou muitas pessoas passam por isso, né? Tem muitos pais também de filhos que ensinam no caminho e acontece o que aconteceu com o senhor, ele se desvia e aí vai achando que é uma coisa muito boa, a bebida e viver nas festas e tudo mais, mas igual o senhor falou, que depois de tudo isso vinha um vazio. Um vazio. Eu converso com muitas pessoas no quarto também que já viveram essa vida de beber e tudo mais e olham pra mim e falam, cara, não valeu a pena. Ele se arrepende disso. Verdade. Assim como o senhor acredita que tá olhando pra trás e fala, cara, eu perdi um tempo da minha vida achando que era a felicidade verdadeira, mas não é. E tem muita gente, talvez, que tá assistindo a gente, que vai assistir esse vídeo, que tá na mesma situação, achando que é a alegria é verdadeira, mas na realidade ele sente esse vazio, né? Como é que o senhor pode dar um conselho para esse pessoal? Como é que o senhor vê essa situação desse vazio? Se é verdadeiramente felicidade, não é felicidade? Como é que o senhor vê, vivido isso, ter passado por tudo isso aí? Na verdade, é uma ilusão, né? A vida que a gente quer viver segundo o nosso propósito, né? A gente tem amigos, muitos deles são amigos só naquele momento, mesmo porque só quem pode ir com você 24 horas por dia é Deus. Sim, né? E eu me sentia assim muitas vezes porque eu estava com os amigos, eu ia muito ali no setor militar urbano, tinha um clube lá dos militares, né? Chama Pandiaca Calógeras. A gente ia muito ali, então ia muito nas festas, antigamente tinha negócio de lazer. A gente ia muito, mas quando você acaba com aquele ciclo ali, que você está em casa sozinho, aí não tem amigo não. Aí é você sozinho. E eu sentia muito vazio justamente nessa época, né? E também tem as amizades que conduzem você, apesar de que, como eu falei antes, é você que decide. Mas você tem muitos amigos que podem lhe influenciar se você deixar. Então, andar com pessoas que te influenciam por mal é um perigo, né? É um perigo. Então, eu me deixei influenciar. Eu me deixei se levar por algo que eu pensei que era bom, mas era ilusório. Era ilusão, né? E a Bíblia diz muito bem, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. Sim. Isso é uma realidade na nossa vida. Eu vivenciei isso. Eu ia para o caminho da morte. Achava que estava indo para o caminho bom. Eu achava que estava bom, porque aquele momento é muito bom. Não tem como negar. É uma festa, muita bebida, né? Aquele momento é bom, mas é só o momento. Eu tenho um amigo meu lá do quartel que ele estava até comentando justamente esses dias, a gente estava falando sobre isso, sobre bebida, sobre farra. Ele passou muito tempo bebendo em farra, usando dinheiro com coisas, e hoje ele resolveu parar. Ele já está de idade, já está na reserva também. E ele falou, cara, se eu tivesse pegado esse tempo que eu passei bebendo, tivesse juntado esse dinheiro, tivesse feito outras coisas, tivesse aproveitado minha vida com a minha família, teria sido bem melhor. Tinha ganhado. Tinha ganhado. Tinha ganhado. Então, às vezes a gente acha hoje
que a gente sabe o que está fazendo em festa, em coisa assim, parece ser bom, igual você falou, mas na realidade a gente está perdendo tempo. Tá perdendo tempo. E talvez hoje, a pessoa que está fazendo isso aí, você que está fazendo isso, ou alguém que você conhece faz isso, ele não sabe, mas lá na frente ele vai olhar para você e falar, cara, como eu perdi tempo. Eu tive ali no quartel muitos amigos e muitos jovens, depois de tempo, aí a gente vai ficando já veterano, né? Então, quando eu trabalhei no almoxerifado Comar, eu procurava sempre dar uma palavra para muitos jovens, porque chega Sim. sem norte, né? Sim. E alguns deles, até hoje eu encontro, eles agradecem. Pessoas que, né, a gente teve a oportunidade de falar, sai dessa vida, sai desse caminho. Porque você já vivenciou isso. Sim. E aí você está numa condição de falar. Muita gente não ouve não, diz, essa careta, né? Careta. Mas você sabe que aquela pessoa, aquele jovem que você está trabalhando com ele, que a gente trabalha com muito jovem, né, quando está em quartel. Uhum. E aí você sabe para onde ele está indo, o caminho de ilusão que ele está indo, porque às vezes ele entra ali naquele ambiente e faz amizade com muita gente que vai levar ele. Sim. Então teve muitos que a gente, né, não só eu, como os outros amigos que eram cristãos ali dentro, falava para as pessoas, alguns saíram. Graças a Deus, Também, né? Também. Não olha para trás e se arrepende, né? E o conselho que eu deixo para você em casa, pro pessoal, é que, cara, a melhor coisa que você pode fazer é escutar conselho de quem já viveu o que você ainda não viveu. Então, acredito que as pessoas que têm uma certa estrada na vida, ela tem experiência para nos ensinar. Então, é bom você ouvir. O segredo da vida é você escutar conselhos de pessoas que podem e têm uma certa maturidade na área. Então, é muito importante. Escuta conselho. Escuta a pessoa que está te orientando porque ela quer o seu melhor. Cuidado para você não estar no caminho errado e deixar de ouvir um conselho e acabar errando lá na frente. Acho que isso é muito importante deixar frisado aqui. E, pastor, a gente falou um pouquinho sobre os jovens, aconselhei um pouco os jovens a não ir para esse caminho, né? Que o senhor passou aí. E como é que o senhor aconselha, como é que o pai lidar com isso? O senhor, na época, era filho, mas o senhor hoje tem uma visão de como o seu pai te tratou, como é que foi, como é que o senhor orienta agora um pai que talvez ensinou o filho, mas o filho, acontece muito isso. Ensinou o filho, tudo mais, mas o filho às vezes sai. Como é que o senhor acha que o pai pode lidar com essa situação aí? Força, não força? E aí? Eu sou meio tradicional. Eu sou um método meio tradicional. Tem gente que acha que eu sou radical. Como é que foi o seu pai? Como é que ele fez? Meu pai tem... O que eu aprendi com meu pai, tem coisas que eu aprendi com ele que eu não devo fazer. Uhum. A gente aprende os dois. Eu aprendi como fazer e não fazer. E aprendi o que eu devo fazer. Meu pai me obrigava a ir para a igreja. Uhum. Obrigava no sentido de não me batia, mas você vai, porque a criação antiga era meio diferente. Né? Com certeza. O pai falava, não tinha o que discutir. Eu ainda trago os meus filhos nessa linha. Uhum. Não tem aquela moral que o meu pai tinha de só olhar e já calar o filho, né? Mas ainda asseguro muito isso. É a parte do meu pai que eu gostava, que eu disse, eu quero ter essa moral e esse respeito de eu olhar para o meu filho e ele já entender o que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer. Não quero ser o ditador como meu pai, no sentido de não ter, ouvir uma opinião, né? Uhum. Outra coisa que meu pai não fazia, amava, mas não demonstrava. Assim, a gente sabia que ele amava a gente, mas ele não tinha essa forma de demonstrar, dar um abraço no filho, principalmente se fosse homem. Então, são coisas que eu digo, ele não fazia, eu quero fazer. Quero poder conversar com meus filhos, quero poder abraçar, beijar os meus filhos. Hoje até em dia, para beijar o Caleb já fica complicado, né? Já tá mais difícil, né? Na situação que nós estamos hoje, dois cabos igual eu, beijar ele, o povo já vai pensar mal. Então, meu pai era muito rigoroso. Em algumas coisas eu acho bom, em outras, de não ouvir, de não externar amor. Eu acho isso muito importante, né? Com atitudes. Então, tinha uma coisa que meu pai fazia que eu trago para os meus filhos para criá-los igual. É o respeito, né? É o conhecer, saber o que pode, o que não pode falar e manter esse respeito com pai e mãe. Isso aí eu não abro mão, não. Quanto a ir para a igreja, tipo, às vezes é uma dúvida dos pais, né? Tem gente que não gosta, diz, eu não vou obrigar meus filhos. Eu, particularmente, criei meus filhos de maneira que eu nunca precisei obrigá-los. Eles sempre vão para a igreja por querer. Mas isso aí não consegue.
Eu não sei os outros, eu consegui. Eu sei que não foi obra minha, talvez foi a forma da criação que Deus me dirigiu. É só certo que cada um tem uma forma, né? Sim. Meu pai tinha uma forma que até certo ponto deu certo. Sim. Porque eu não tenho... Meu pai era muito rigoroso e às vezes até bruto. Mas assim, hoje, nem eu, nem meus irmãos, nenhum dos meus irmãos, mesmo os que apanharam muito, não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor dos meus pais. Né? E meu pai, eu costumo falar que meu pai lá em casa era o STF. Era a última instância. Se passasse pela minha mãe, é porque não deu jeito. Então, aguentava o lombo, porque não ia ser fácil. Mas, assim, não tem nenhum dos meus irmãos, até os que apanharam bastante, que possa falar assim, que tem rancor, tem mágoa, tem ódio dele ou da minha mãe. Então, eu levo essa criação para os meus filhos. Quanto a ir para a igreja, eles nunca foram obrigados, mas quando eram pequenos eu tinha que levar, eu não ia deixar eles em casa. Mas hoje, com essa forma de trabalhar com eles vêm para a igreja por amor, né? Sempre por amor. Né? O senhor tinha o costume de fazer culto no lar? Como é que era? Ou era só na igreja? Vocês faziam também culto no lar? A gente fazia em casa juntos? Mas é na igreja mesmo. Porque o nosso relacionamento era tão intenso no trabalho da igreja, né? Que muitas vezes a gente chega muito tarde, ou a gente chega tarde, sai cedo, muitas vezes. Agora com essa pandemia que deu uma desacelerada, né? Mas a nossa rotina, porque a gente trabalha em igreja pequena, sabe como é que é. Na rotina ela até certo ponto, ela consome você totalmente. Então a gente saía cedo, voltava tarde, já houve casos da gente ter que ficar na igreja direto, e aí de ficar em casa era menos tempo. Entendi. Né? E o senhor falou que o senhor se converteu lá já com 21 anos mais ou menos de idade aí, né? Quando o senhor voltou para o caminho do senhor, tinha dado afastada, foi mais ou menos de idade, né? Mais ou menos uns 20, 21. E eu acho interessante a gente comentar isso aqui, porque eu vejo que cada um tem sua história. Verdade. Vocês que estão em casa aí, talvez se você acompanhou as outras entrevistas, você vê que vários pastores contam um testemunho, outro jovem contou outro, e você vê que foi diferente a conversão. Uns foram em casa, outros foram na igreja, outros foram em oração, e Deus tem essa multiforme graça, né, de trabalhar. Graças a Às vezes Deus. a gente acha que a gente só pode se converter se for na igreja. Mas igual o caso do pastor, Deus alcançou ele em casa. Teve outras pessoas aqui que Deus alcançou na rua. Então a gente vê que Deus usa a forma dele de alcançar pessoas de diversas maneiras. Então não tem um jeito certo. Aposto que cada um aí tem seu testemunho, assim como tem o meu, como o pastor tem o dele. Eu já queria aproveitar e pedir para você, comenta aqui embaixo como é que foi o seu testemunho. Você se converteu como? Na igreja, em casa, no trabalho? Como é que foi? Tem gente que é convertido no ônibus com uma mensagem que é deixada. Como é que foi você? Comenta aqui embaixo, deixa esse comentário para a gente poder conhecer um pouquinho e trocar essa experiência. E pastor, aproveitando da sua aqui, o senhor então voltou para os caminhos do Senhor Jesus, certo? Aí voltou com aquele fogo, com aquela chama. Teve alguma outra mudança que mudou a chave para você trabalhar para o reino? Que agora você chegou, né, para Jesus. Acho que a gente tem esse processo de chegar a Jesus. A gente chega a Jesus, aí até a gente começar a querer trabalhar e se envolver realmente na obra, de desenvolver o nosso ministério, é um caminho. O senhor acha que já mudou a chave? O senhor já entrou já para trabalhar? Ou o senhor depois depois eu me apaixonei mais ainda? Em outro dia, Deus começou a falar que eu ia pregar, que ia ser pastor. Como é que foi esse momento depois da conversão do senhor aí? Eu, na verdade, depois que eu me converti, eu tenho uma frase também no nosso meio, eu falo jargão, né? que tem aquele que vira crente Raimundo, que os crentes falam, né? Eu fui 6 meses, eu fui um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Porque eu voltei para o evangelho, eu voltei na igreja presbiteriana renovada do Cruzeiro. Fui lá para aceitar Jesus, para levantar a mão, como a gente, né? De praxe, porque eu sentia também essa necessidade, e comecei a congregar lá. Né? Fui algumas vezes e eu até brinco que os jovens marcaram uma visita para me fazer depois que eu levantei a mão, recebi aquele livro mais importante, o Amor. Marcaram comigo, até hoje não foram, eu estou esperando até hoje, né? Se eu fosse depender daquela visita, eu não estava no evangelho hoje. Vê que Jesus é poderoso e é fiel para chamar e sustentar, né? Então, eu fiquei 6 meses ainda, depois que eu fiz essa aliança com Deus, ali. Ainda ficava festa, igreja. Quando eu ia na festa no sábado,
ficava sem graça de ir na igreja no domingo, mas daí... É engraçado que a consciência pesa, né? O diabo, ele quer acusar a gente, né? Não vai não. Era ruim. Sendo que é o contrário, né? Quando a gente... Eu até tenho uma frase que eu falo, quando você errou, aproxime mais de Jesus. Pois é. E aí a gente não tem esse entendimento, aí ficava o inimigo querendo tirar você, e eu ficava nessa situação, muitas vezes, aí por 6 meses. Até que um dia Deus resolveu dar esse basta na minha vida. O que é que ele fez? Eu morava no Cruzeiro, e já estava no quartel, né? E aí tive que mudar do Cruzeiro. Deus me tirou do Cruzeiro novo, e a gente veio para o Valparaíso. Aí o pessoal, tão longe, não sei o quê. Eu digo que esse lugar, para mim, é um dos melhores lugares. Porque foi aqui que eu realmente comecei a ter um relacionamento com Deus. Quem não gosta daqui tem seus motivos. Eu tenho o meu motivo para gostar dessa cidade, né? Porque aqui eu tive um encontro realmente com Deus. Então, depois que Deus me tirou de lá, me trouxe para o Valparaíso, eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, peguei a Bíblia e já fui procurar uma igreja. Como eu fui criado na Assembleia de Deus daquele tempo rigorosa, né? Sim. Tinha aquele rigor que muita coisa não podia, eu falei, eu vou com a... E eu tinha voltado na presbiteriana, eu vou procurar uma presbiteriana, que é mais tranquilo. Mas aí eu procurei ponto de pregação batista na etapa B, estava fechado, procurei a presbiteriana, não estava fechado. Aí tinha uma assembleia lá, falei para minha irmã que ela é missionária, e doida para eu firmar no evangelho, ela falou, aonde você entrar, a gente vai. Olha. Aí tinha uma assembleia lá, eu falei, é aqui mesmo, vou dar a volta todo dia não. Entramos lá, e eu congreguei lá por 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos. E aí eu comecei realmente a trabalhar para Jesus, comecei a fazer evangelismo, aprender, né? Aprender com os irmãos lá. E ali para mim foi a mudança, a chave ali. Foi a chave aí começou a acender a chama cada vez mais. Aí realmente foi acendendo. Tudo que eu não queria no sentido de ministério foi sendo gerado ali. Que top. Mas é desse jeito, acho que tem um processo, né? Às vezes a gente não tem paciência de entender isso. Sabe? Às vezes a gente está na igreja há mais tempo, a gente olha para um jovem, uma irmã chegou na igreja, está desse jeito que o senhor está hoje, a gente quer fazer o quê? Quer apontar, quer criticar, quer julgar. Então a gente acaba matando aquela pessoa. Verdade. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja hoje, a gente conhece muito desviado por aí, que se afastam de Jesus por causa disso, porque não souberam esperar o processo dele. A gente quer forçar a pessoa a mudar logo. E não é no nosso tempo, né? A gente tem que entender que vai ter um processo. Tempo de Deus. Eu ouvi pessoas que falaram bem assim, igual o pastor José Maria, a entrevista que saiu, acho que foi no sábado passado. Ele falou que mudou radical. Na hora que ele foi para Jesus, que aceitou Jesus ali, ele falou que bateu o pé, acabou para ele ali, mudou tudo e já começou a ir. Já o pastor teve esse processo. Então você vê que tem a diferença. Somos diferentes, né? Não vai ser igual para todo mundo. Se fosse por 6 meses por causa dos homens, eu não estava na igreja hoje. Após que eles acreditaram, né? Eu ia dizer assim, esse cara não quer nada. Mas eu queria. Só que eu não tinha força. Não tinha força. E Deus foi me fortalecendo. E mesmo assim, lá onde o local que eu estava, isso lógico não vai acontecer com todo mundo. Cada um é uma forma. Né? Igual você falar, a multiforme graça de Deus, ela vai trabalhar de forma diferente com cada pessoa. Eu precisei ser tirado de um local e colocado em outro. Tem gente que não precisa. Né? Eu precisei ficar 6 meses ali, pé na igreja, pé no mundo. Tem gente que não precisa. Né? É desse jeito. Então, assim, Deus tem suas formas de trabalhar. E aí eu louvo a Ele por isso, né? Graças a Deus, né? Que aí cada um vai chegando e tem a sua forma de Deus tratar com ele. Por isso é importante, como você falou, a gente compreender as pessoas. Então a gente fala assim, isso não quer nada. Não é que não quer nada. Eu sei o que eu passei nesses 6 meses. Que eu queria, mas não conseguia. E não adianta a gente culpar as pessoas, não, porque não me ajuda. Igual eu falei assim, dos jovens, não é porque, às vezes, Deus não quer que a pessoa se meta. Deus quer tratar com a gente. Nem sempre vai ter gente à nossa disposição. Às vezes Deus leva a gente para direto com Ele. Né? E você vai para um deserto, é só você e Deus. Acontece. Não é todo mundo que vai ser levado na mãozinha sempre. Né? Verdade. Eu, graças a Deus, Deus teve sua forma de trabalhar e eu estou aqui firmado nele por causa dele também. Quanto tempo já de evangelho? Eu sou desde 89, né?
Uma estrada boa, 90, vai uns 31 anos, né? 31 anos já de caminhada. 15 só de pastor. Tem 20 de pastor. 20 de pastor? 20 de pastor. Pastor, nós temos um amigo em comum que gosta muito do senhor, e quando ele soube que o senhor que o senhor pegou Covid, né? Ele pediu para muitas pessoas orarem, para rezarem também, para poder usarem a fé delas. E ele mandou, eu conversei com ele, nosso amigo Sérgio, Portugal, que ele vai estar assistindo esse vídeo. Sérgio, Deus abençoe você, viu? Nosso querido Silvio Faria, um abração aí, sabe que você é uma pessoa muito especial para nós. Verdade. E ele estava muito ansioso para ouvir o senhor, para conhecer um pouquinho da sua história também. E ele mandou uma pergunta, e a gente compartilhou, eu falei, manda uma pergunta para ele aí. Ele compartilhou comigo a pergunta, foi o seguinte, muita gente orou pelo senhor quando o senhor, a gente ficou sabendo que o senhor estava com Covid, que o senhor internou, que o senhor quase teve que entubar, né? Verdade. E aí ele falou que o senhor sempre foi uma pessoa muito inspiradora no quartel, tal, sempre homem de fé, sempre buscava a Deus, as pessoas muito alegre, a gente sempre viu o senhor alegre nos corredores e tal. Como é que foi para o senhor viver essa situação da doença, desse Covid? Como é que foi assim, quando chegou, como é que foi a mentalidade ali? Amém. Primeiro eu vou mandar um abraço aí pro Farião, né? É o Sérgio Portugal. Farião é meu amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa de fé, sempre também, não só a mim, mas uma pessoa que ajuda todo mundo que pode. Verdade. Tudo que ele pode fazer por você é uma pessoa dada. Que Deus abençoe sua vida, continue sempre assim, viu? É estranho porque a gente prega fé, né? Sim. Só que eu fico tranquilo porque eu nunca preguei aquela fé que não poderia acontecer nada comigo. Uhum. Eu acredito que a Bíblia diz que o sol nasce para bons e para maus. Sim. E as adversidades, elas vêm sobre cada um de nós, sobre qualquer um. Sim. Tem coisas que é por causa dos nossos erros, são consequências das nossas atitudes, e tem coisas que são coisas que Deus permite que aconteça, até mesmo para amadurecer a nossa fé. Né? Eu, na verdade, eu não sei ainda o porquê da minha situação, que eu caí nessa enfermidade. Eu sei que eu acredito muito na palavra de Deus, e ela diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, para mim, hoje, a minha vida já é um milagre. Uhum. Por que Deus me levou lá? Por que Deus me permitiu? Eu nem me permito fazer essa pergunta para Deus, porque eu acredito nos desígnios, nos propósitos, que Deus teve algum propósito. Uhum. É certo que teve momentos lá naquele hospital que eu pensei, rapaz, eu tô só. Teve momentos que eu pensei que daqui eu não... Sério? Eu não volto mais, já teve momentos. Que eu não Você passou quanto mais. tempo internado? Eu passei 22 dias internado. Mais de 10 deles foi na UTI, que a gente fica isolado, né? Porque ainda estava podendo correr o risco de transmitir. Então, fiquei na UTI isolado. Mas aquela solidão, às vezes, te traz amadurecimento, mas te traz também dúvida, né? Sim, com certeza. Aí você fica pensando, rapaz, daqui eu não volto mais, não. Então, teve um momento de chorar, que a última cena que eu vi, eu sempre falo nos testemunhos que eu dou aí, foi da minha esposa e do meu filho, Caleb, assim, distante lá. Que já não podia mais ter o contato, né? E eu estava na enfermaria, e dali, eu despedindo deles, eu pensei, rapaz, essa já é despedida. Meu Deus, hein? Então, tem momentos que a gente pensa isso. Eu não sou um super crente, nem uma pessoa que tem fé mais do que todo mundo. Então, eu tive momentos que eu pensei que eu ia partir, que para mim também a pessoa morrer não é o fim da linha, é o começo de uma nova história, da eternidade para nós. Mas alguém quer morrer? Eu não quero. Eu já falei aqui com vocês. Eu quero ser arrebatado, eu não quero morrer, não quer dizer que eu não vá morrer. Mas assim, alguém quer morrer de enfermidade? De forma nenhuma. Alguém quer ir para o hospital? De forma nenhuma. Mas acontece. Tem coisa que Deus permite. E Deus permitiu que eu estivesse ali. E Deus permitiu que eu experimentasse uma experiência e tirasse coisas boas dali. Primeira delas é a vida. Tem coisa mais... Eu falo para os irmãos nas pregações, tem coisa melhor do que você... Nossa. Poder respirar. Foi difícil, né? Foi difícil.
Já no segundo dia eu já estava usando 15 ml de oxigênio, que é o auge para você, depois daí, entubar. Nossa. E aí, eu sei que Deus estava no controle, Deus estava no comando, mas tem coisa que tem hora que a fé, né, daquela balada eu pensei, eu acho que eu não passo mais dessa não. E aí você de vez em quando também vai trazendo a palavra, né, porque eu estava numa situação, Wellington, que eu sentia tanto cansaço que eu não podia esforçar de forma nenhuma, nem mexer para o lado já causava, já derrubava a saturação e eu ficava preocupado. Se a saturação cair, os médicos já querem me entubar. No segundo dia que eu estava internado, eu piorei, né? Porque eu fui para o hospital porque eu pedi para minha esposa, eu falei, vamos para o hospital que eu não estou bem. Já no terceiro dia que eu estava, que deu positivo no resultado, eu ainda estava bem no segundo, no terceiro eu já estava me sentindo mal, a respiração estava ruim, eu não consegui nem tomar banho direito. Minha esposa que terminou o banho quando eu pedi para ir para o hospital. E eu cheguei lá, fui para a enfermaria, a médica falou, o senhor não tem parâmetro para internar, o senhor pode ir para casa. Nossa. Que o senhor não tem parâmetro, o senhor tá com dificuldade, mas está bem. Eu falei, mas eu não quero. Mas é a decisão do senhor. Eu falei, pois eu vou ficar. Olha. Eu não estava respirando bem. Eu vou ficar aqui um dia respirando aqui o oxigênio aqui, e amanhã eu vou para casa. Só que no outro dia foi piorando, né? E foi aumentando. Foi tendo mais dificuldade. Aí eles colocaram catéter, depois colocaram a máscara. E aí no segundo dia a médica já chegou para mim, eu estava descaindo muito a saturação e não tinha nenhum fisioterapeuta para fazer VNI, né, ventilação não invasiva, que melhora e não deixa você ir para intubação, né? Aí no segundo dia ela chegou para mim e disse, eu quero autorização para intubar o senhor. Nossa. Aí eu falei para ela, eu fiquei vivinho na hora, né? Que eu falei assim, eu não autorizo.